Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog Repórter Paulo Maciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos à leitura do livro da sabedoria na Bíblia Sagrada, edição Pastoral Paulos. Capítulo 1. Neste dia 29 de setembro de 2018. Amem a justiça, vocês que governam a terra. Pensem corretamente no Senhor e o procurem de coração sincero, pois ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam e se manifesta para aqueles que não recusam acreditar nele. Os pensamentos tortuosos separam de Deus, e o poder dele, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra na alma que pratica o mal, nem habita num corpo que é escravo do pecado. O Espírito Santo que educa foge da fraude, afasta-se dos pensamentos insensatos e é expulso quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os lábios, porque Deus é testemunha de seus sentimentos, observa de fato sua consciência e ouve as palavras de sua boca. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consciência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo que se diz. Por esse motivo, quem fala coisas injustas não escapará dele, e a justiça vingadora não o poupará. Haverá investigação sobre os projetos do injusto, e o rumor das palavras dele chegará até o Senhor, e seus crimes ficarão comprovados. Um ouvido atento tudo escuta, nem mesmo o sussurro das murmurações lhe escapa. Portanto, tomem cuidado com a murmuração inútil e evitem a maledicência. Mesmo secreta, a palavra não fica sem consequências, e a boca mentirosa mata a alma. Não procurem a morte, desviando a própria vida de vocês, nem provoquem a ruína com obras que vocês praticam, pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são sadias. Nelas não há veneno de morte, nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si mesmos. Eles pensam que a morte é amiga e desejam ardentemente, chegando a fazer aliança com ela. São realmente dignos de pertencer à morte. Capítulo 2. Raciocinando de forma errada, eles comentam entre si: nossa vida é curta e triste. Quando chega o fim, não há remédio e não se conhece ninguém que tenha voltado do mundo dos mortos. Nascemos por acaso e depois seremos como se nunca tivéssemos existido. Nossa respiração é fumaça e o pensamento é uma faísca produzida pelo pulsar do coração. Quando a faísca se apaga, o corpo se transforma em cinza e o espírito se espalha como ar sem consistência. Com o tempo, nosso nome fica esquecido e ninguém mais se lembra do que fizemos. Nossa vida passa como rastro de nuvem e se dissipa
como neblina expulsa pelos raios do sol e dissolvida pelo seu calor. Nossa vida é uma sombra que passa. E depois de morrer, não voltaremos. Colocado o lacre, ninguém mais poderá retornar. Sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usar as criaturas com ardor juvenil. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfumes e não deixar que a flor da primavera escape de nós. Vamos coroar-nos com botões de rosa antes que murchem. Que nenhum de nós fique fora de nossas orgias. Vamos deixar por toda parte sinais de nossa alegria, porque essa é a nossa sorte e o nosso destino. Vamos oprimir os pobres inocentes e não vamos poupar as viúvas nem respeitar os cabelos brancos do ancião. A nossa força será regra da justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Vamos armar ciladas para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos, e somente vê-lo já é coisa insuportável. Sua vida não se parece com a dos outros, e seus caminhos são todos diferentes. Ele nos considera moeda falsa e se afasta de nossos caminhos para não se contaminar. Proclama feliz o destino dos justos e se gaba de ter Deus como Pai. Vejamos se é verdadeiro o que ele diz e comprovemos o que lhe vai acontecer no fim. Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele e o livrará da mão dos seus adversários. Vamos prová-lo com insultos e torturas para verificar a sua serenidade e examinar a sua resistência. Vamos condená-lo a sofrer morte vergonhosa, porque ele mesmo diz que não lhe faltará socorro. Eles pensam assim, porém estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam pagamento pela santidade, nem acreditam na recompensa das vidas puras. Sim, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem da sua própria natureza, mas pela inveja do diabo entrou no mundo a morte que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. Capítulo 3. A vida dos justos, ao contrário, está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, aqueles pareciam ter morrido, e o seu fim foi considerado como desgraça. Os insensatos pensavam que a partida dos justos do nosso meio era um aniquilamento, mas agora estão na paz. As pessoas pensavam que os justos estavam cumprindo uma pena, mas esperavam a imortalidade. Por uma breve pena, receberão grandes benefícios, porque Deus os provou e os encontrou dignos dele. Deus examinou-os como ouro no crisol e os aceitou como holocausto perfeito. No dia do julgamento, eles resplandecerão, correndo como fagulhas no meio da palha. Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor reinará para sempre sobre eles. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis viverão junto dele
no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Os injustos, porém, serão castigados por sua maneira de pensar, porque desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. É infeliz quem despreza a sabedoria e a disciplina. Sua esperança é vazia, suas fadigas não produzem frutos, e suas obras são inúteis. Suas mulheres são insensatas, seus filhos depravados, e sua descendência é maldita. Feliz a mulher estéril, que permanece irrepreensível e desconhece união pecaminosa, porque ela receberá seu fruto no julgamento das almas. Feliz também o eunuco, que não cometeu injustiça, nem pensou coisas más contra o Senhor. Ele, por sua fidelidade, receberá uma graça especial e uma recompensa invejável no templo do Senhor. Pois o fruto das boas obras é glorioso, e a raiz da sabedoria é imperecível. Os filhos dos adúlteros não chegarão à maturidade, e a descendência de uma união ilegítima desaparecerá. Mesmo que tenham vida longa, ninguém fará caso deles, e sua velhice, no fim, será sem honra. Se morrerem cedo, não terão esperança nenhuma, nem consolação no dia do julgamento, porque é terrível o fim de uma geração perversa. É melhor não ter filhos. Capítulo 4. É melhor não ter filhos e possuir a virtude, porque a memória da virtude é imortal, e tanto Deus como os homens a conhecem. Quando está presente, todos o imitam. Se está ausente, todos os desejam. Quando está presente, deixa eu repetir este capítulo 4. É melhor não ter filhos e possuir a virtude, porque a memória da virtude é imortal. E tanto Deus como os homens a conhecem. Quando está presente, todos a imitam. Se está ausente, todos a desejam. E por fim ela triunfa na eternidade, coroada e vitoriosa por ter vencido com limpidez no campo do combate. A descendência numerosa dos injustos não servirá para nada. Nascida de ramos bastardos, não lançará raízes profundas, nem terá base firme. Mesmo que por algum tempo seus ramos estejam verdes, ela está mal fixada no solo, será abalada pelo vento e arrancada pela violência do furacão. Seus frágeis ramos serão quebrados, seu fruto será inútil e intragável, e ela não servirá para nada. De fato, os filhos nascidos de uniões ilegais testemunharão a perversidade de seus pais, quando estes forem julgados. Ainda que morra prematuramente, o justo encontrará repouso. Velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, e a velhice pela sua vida sem manchas. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os pecadores, Deus o transferiu. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos, ou para que o engano não o seduzisse. De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores, e a força da paixão perverte a mente que não tem malícia. Amadurecido,
Em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. A alma dele era agradável ao Senhor, e este se apressou em tirá-lo do meio da maldade. Muita gente vê isso, mas não compreende nada. Não reflete que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos, e a proteção dele é para os seus santos. Quando morre, o justo condena os injustos que continuam a viver, e a juventude, que chegou rapidamente à perfeição, condena a longa velhice do injusto. Muita gente verá o fim do sábio, mas não compreenderá que Deus queria a respeito dele, nem porque o colocou em segurança. Tais pessoas verão e mostrarão seu desprezo, mas o Senhor se rirá delas. Essas pessoas, porém, se tornarão para sempre cadáveres desonrados e objetos de zombaria entre os mortos. De fato, Deus vai jogá-las de cabeça para baixo, sem que possam dizer uma palavra sequer, e as arrancará de seus alicerces. Ficarão completamente arruinadas, viverão na aflição, e a memória delas desaparecerá. Os injustos, quando forem prestar conta de seus pecados, chegarão cheios de terror, e seus crimes os acusarão cara a cara. Capítulo 5. O justo, porém, ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos. Ao ver o justo, esses ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada. Arrependidos, dirão entre si, entre soluços e gemidos de angústia: esse é aquele de quem antes nós ríamos. Nós o tomávamos como objeto de zombaria, insensatos que fomos. Consideramos uma loucura a vida dele, e a sua morte, para nós, era uma vergonha. Porque ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos. Nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Nós nos fartaremos nos caminhos da injustiça e da perdição. Repetindo, nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos de nossa riqueza arrogante? Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. Passou como um navio que corta as águas agitadas, sem que se possa encontrar vestígios de sua passagem, nem o sulco de seu casco nas ondas. Foi embora, como o pássaro que voa pelos ares, sem deixar qualquer sinal de sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas e dividido pelo ímpeto vigoroso, é atravessado pelas asas em movimento, mas depois não fica nenhum sinal de sua passagem. Tudo passou como flecha disparada para o alvo. O ar cortado volta imediatamente sobre si mesmo, e já não se sabe mais a trajetória dela. O mesmo acontece conosco, mal nascemos e já desaparecemos sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós nos consumimos em nossa maldade. Sim, sim, a esperança do injusto é como palha arrebatada pelo vento, como leve espuma que a tempestade levanta. Esperança que se desfaz como fumaça espalhada pelo vento, e é fugaz.
como a lembrança do hóspede que fica um dia só. Os justos, porém, vivem para sempre, recebem do Senhor a recompensa, e o Altíssimo cuida deles. Por isso receberão das mãos do Senhor a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor, porque ele os protegerá com a mão direita e os cobrirá com seu braço como escudo. Tomará seu próprio zelo como armadura e armará a criação para castigar os inimigos. Vestirá a couraça da justiça e colocará o capacete do julgamento que não admite suborno. Tomará como escudo a santidade invencível, afiará a espada de sua ira implacável, e o universo combaterá a seu lado contra os insensatos. Os raios partirão das nuvens como flechas bem apontadas e voarão sobre o alvo como de um arco bem retesado. Sua funda lançará furiosa saraivada. A água do mar se enfurecerá contra eles, e os rios sem piedade os afogarão. O sopro do poder divino se levantará contra eles e os dispersará como furacão. É assim que a injustiça devastará a terra toda, e a maldade derrubará o trono dos poderosos. Capítulo 6. Escutem, reis, e procurem compreender. Aprendam, governantes de toda a terra, prestem atenção, vocês que dominam os povos e estão orgulhosos pelo grande número de súditos. O poder de vocês vem do Senhor e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticarem e sondará as intenções que vocês têm. No entanto, apesar de serem ministros do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá sobre vocês, de modo repentino e terrível, porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que ocupam altos cargos. Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque ele criou tanto o pequeno como o grande, e a sua providência é igual para todos. Mas um exame severo aguarda os poderosos. É para vocês, soberanos, que eu dirijo minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham a cair. Os que observam santamente a santa vontade dele serão declarados santos. E aqueles que a aprendem encontrarão quem os defenda. Desejem, portanto, ouvir as minhas palavras, anseiem por elas, e vocês receberão a instrução. A sabedoria é resplandecente, não murcha, mostra-se facilmente para aqueles que a amam. Ela se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela se antecipa, revelando-se espontaneamente aos que a desejam. Quem por ela madruga não terá grande trabalho, pois encontrará sentada junto à porta de sua casa. Refletir sobre ela é a perfeição da inteligência, e quem cuida dela ficará logo sem preocupações. Ela mesma vai por toda parte procurando os que são dignos dela, aparece a eles bondosamente pelos caminhos, e lhes vai ao encontro em cada um dos pensamentos deles.
O princípio da sabedoria é o desejo autêntico de instrução. E a preocupação pela instrução é o amor. O amor é a observância das leis da sabedoria. Por sua vez, a observância das leis é a garantia de imortalidade. E a imortalidade faz com que a pessoa fique perto de Deus. Portanto, o desejo pela sabedoria conduz ao reino. Chefes dos povos, se vocês gostam de tronos e cetros, honrem a sabedoria, e vocês reinarão para sempre. Vou dizer a vocês o que é a sabedoria e qual a sua origem. Não esconderei seus mistérios. Investigarei suas manifestações desde o princípio da criação. Colocarei a descoberto o seu conhecimento sem me desviar da verdade. Não vou caminhar com a inveja corrosiva, pois esta nada tem em comum com a sabedoria. O grande número de sábios é que salva o mundo, e um rei sábio traz prosperidade para o povo. Deixem, portanto, que as minhas palavras os instruam, e vocês tirarão proveito disso. Capítulo 7. Eu também sou mortal, como todos os outros, descendente do primeiro ser que foi formado na terra. Fui formado de carne no seio da minha mãe. E durante 10 meses me solidifiquei no sangue, fruto do sêmen de um homem e do prazer que acompanha o sono. Quando nasci, eu também respirei o ar comum. Caí sobre a terra, que recebe a todos igualmente, e como todos os outros, estreei minha voz chorando. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados, porque nenhum rei começou a viver de outra forma. A entrada e a saída da vida é igual para todos. Por isso eu supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio até mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, e em comparação com ela, considerei riqueza como um nada. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo ouro ao lado dela é como um punhado de areia. E junto dela, a prata vale o mesmo que um punhado de barro. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza, e resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz. Mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. Sem malícia, aprendi a sabedoria, e agora a distribuo sem inveja nenhuma. Não vou esconder sua riqueza, porque ela é um tesouro inesgotável para os homens. Aqueles que a adquirem atraem a amizade de Deus, porque são recomendados pelo dom da instrução dela. Deus me conceda falar com propriedade, a pensar de forma correspondente aos dons que me foram dados, porque Ele é o guia da sabedoria e o orientador dos sábios. Em seu poder estamos nós, as nossas palavras, a nossa inteligência e as nossas habilidades. Ele me concedeu o conhecimento exato de tudo que existe para eu compreender a estrutura do mundo e a propriedade dos elementos, o começo, o meio e o fim dos tempos, a alternância dos solstícios e as mudanças de estações,
os ciclos do ano e a posição dos astros, a natureza dos animais e o instinto das feras, o poder dos espíritos e o raciocínio dos homens, a variedade de plantas e a propriedade das raízes. Aprendi tudo o que está oculto e tudo o que se pode ver, porque a sabedoria artífice de todas as coisas foi quem me ensinou. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, livre, benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, sereno, que tudo pode, tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e sutilíssimos. A sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, atravessando e penetrando tudo por causa de sua pureza. A sabedoria é a exaltação, ou melhor, a sabedoria é exalação do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Onipotente, e por isso nada de contaminado nela se infiltra. Ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Embora seja única, ela tudo pode, permanece sempre a mesma, mas renova tudo e, entrando nas almas santas através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. De fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações de astros. Comparada à luz do dia, ela sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, mas contra a sabedoria o mal não prevalece. Capítulo 8. Ela se estende vigorosamente de um extremo ao outro e governa retamente o universo. Amei a sabedoria e a busquei desde a minha juventude e procurei tomá-la como esposa, pois fiquei enamorado da sua formosura. A união com Deus manifesta a nobre origem dela, porque o Senhor do Universo amou-a. De fato, ela é iniciada na ciência de Deus e seleciona as obras dele. Se na vida a riqueza é um bem desejável, que riqueza é maior do que a sabedoria que tudo produz? E se a inteligência, quem opera, quem mais do que ela é artífice do que existe? Se alguém ama a justiça, as virtudes são seus frutos, pois é ela quem ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são na vida os bens mais úteis do homem. Se alguém deseja também uma rica experiência, ela conhece as coisas passadas e entrevê as futuras, conhece a sutileza das máximas e a solução dos enigmas, prevê sinais e prodígios e o desenrolar das épocas e tempos. Decidi, portanto, tomá-la por companheira de minha vida, sabendo que ela será boa conselheira e me trará conforto nas preocupações e no sofrimento. Por causa dela, serei elogiado pelas assembleias, e ainda jovem, os anciãos me honrarão. No julgamento, terei agudeza, e serei admirado pelos poderosos. Se eu me calar, ficarão na expectativa. Se eu falar, me prestarão atenção. Se eu prolongar o discurso, todos colocarão a mão na boca. Por meio dela, alcançarei a imortalidade e deixarei aos meus sucessores
uma lembrança eterna. Governarei os povos e dominarei as nações. Tiranos terríveis ficarão assustados quando me ouvirem, mas serei bom para com o povo e corajoso no momento da guerra. Ao voltar para casa, repousarei ao lado dela, porque a sua companhia não provoca amargura e a convivência com ela não traz nenhuma dor, mas contentamento e alegria. Refleti sobre essas coisas e meditei no meu íntimo. A imortalidade está na união com a sabedoria, e na sua amizade existe alegria perfeita. Na obra de suas mãos existe riqueza inesgotável. Na obra de suas mãos existe riqueza inesgotável. Na relação assídua com ela, se adquire a prudência, e na participação de suas palavras se encontra a fama. Assim sendo, eu ia por toda parte procurando os meios de conquistá-la para mim. Eu era um jovem de boas qualidades e tive a sorte de ter uma boa alma. Ou melhor, sendo bom, vinha um corpo sem mancha. Sabendo que jamais teria conquistado a sabedoria se Deus não a tivesse concedido a mim, e já era sinal de inteligência saber de quem vinha o dom, voltei-me então para o Senhor e lhe supliquei, dizendo com todo o meu coração. Capítulo 9. Deus dos pais e Senhor de misericórdia, tudo criaste com tua palavra. Com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com a santidade e justiça e exercer o julgamento com retidão de alma. Concede-me sabedoria, que está entronizada ao teu lado, e não me excluas do número de teus filhos. Eu sou teu servo, filho de tua serva, homem fraco e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis, mesmo que alguém fosse mais perfeito dos homens. Se lhes faltasse a sabedoria que provém de ti, ele de nada valeria. Tu me escolheste como rei de teu povo e juiz de teus filhos e filhas. Tu me mandaste construir um templo sobre o teu santo monte, um altar na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que tinhas preparado desde o princípio. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras e que estava presente quando criaste o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos. Manda sabedoria desde o céu santo e a envia desde o teu trono glorioso, para que ela me acompanhe e participe dos meus trabalhos e me ensine o que é agradável a ti, porque ela tudo sabe e tudo compreende. Ela me guiará prudentemente em minhas ações e me protegerá com a glória dela. Assim, as minhas obras serão agradáveis a ti. Eu poderei governar com justiça o teu povo e serei digno do trono de meu Pai. Quem pode conhecer a vontade de Deus? Quem pode imaginar o que o Senhor deseja? Os pensamentos dos mortais são tímidos e nossos raciocínios são falíveis, porque um corpo corruptível torna pesada a alma, e a tenda da terra oprime a mente pensativa. Com muito custo, podemos conhecer o que está na terra, e com dificuldade encontramos o que está ao alcance da mão. Mas quem poderá investigar o que está no céu?
Quem poderá conhecer o teu projeto se tu não lhe deres sabedoria, enviando do alto o teu Espírito Santo? Somente assim foram endireitados todos os caminhos de quem vive sobre a terra. Somente assim os homens aprenderam aquilo que te agrada. Eles foram salvos por meio da sabedoria. Portanto, esta é a primeira parte do livro da sabedoria. Capítulo 1, ou primeiro, até o capítulo 9. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus.